E aí, tudo bom, pessoal? Vamos começar a gravar agora um vídeo sobre lógica, tá certo? E nesse sentido, a gente vai falar sobre a lógica na matemática, neste semestre que a gente está agora aqui. O meu nome é Adelmo Ribeiro de Jesus e nós vamos levar nosso curso juntamente e principalmente com o professor Armando Peixoto, tá certo? Pois bem, a primeira coisa para nós discutirmos é o que é lógica matemática, ou afinal o que é lógica. Na verdade, a lógica se ocupa do que nós chamamos de argumentos. Eles estão sempre presentes nas nossas vidas, tá certo? E também na matemática. Deixe-me dar um exemplo. Quando o professor dá uma aula, ele usa argumentos lógicos. Para quê? Para convencer seus alunos que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, não é isso? Uma outra coisa importante é o que significa exatamente a lógica matemática, o que ela estuda. Pois bem, a lógica da matemática, ela se distingue, ela se ocupa da análise e de relações e das relações entre as sentenças, que em geral são de conteúdo matemático. Essas sentenças de conteúdos matemáticos são chamadas de proposições, tá certo? Proposições ou sentenças do cunho matemático. Agora, proposição tem um sentido bastante preciso em matemática. Ela tem que ser uma sentença, ou seja, uma frase que seja declarativa, quer dizer, não pode ser afirmativa com interrogação, não pode ser exclamativa, certo? Então, ela tem que ser declarativa, ou seja, declara alguma coisa. Ela tem que ter um sentido completo, tem que ter um sentido que faça sentido, digamos assim, né? E que você pode classificar, que nós todos podemos classificar como verdadeiras ou falsas, tá? Essas proposições em lógica vão ser combinadas. A gente vai poder combinar proposições. A gente vai poder negar uma proposição, vai poder fazer uma conjunção, ou seja, vamos fazer um e. Eu vou à praia e ao cinema. Nós chamamos de P e Q. Nós temos a disjunção, que é P ou Q. Tem uma condicional, se P, então Q. Por exemplo, se eu for ao Rio de Janeiro, trarei um presente para a turma. E tem uma noção também de equivalência. Vamos dar alguns exemplos do que são proposições e do que não são proposições, tá certo? Um exemplo de proposição é essa aqui. 8 vezes 7 igual a 54. Essa é uma proposição? É uma sentença? É. Está declarando alguma coisa? Está. Está dizendo que 8 vezes 7 é 54. Só que no caso, ela não é verdadeira, mas é uma proposição. Então, ela é falsa. Da mesma forma, o que está escrito aqui é que todo quadrado é um retângulo. Tá certo? Isso é uma verdade. Qualquer quadrado é, em particular, um retângulo. E a última frase, número 3, é que 12 é menor ou igual do que 15, ok? 12 não passa de 15, ok? Vamos adiante. Vamos ver agora contra-exemplos. Número 4 diz, hoje está quente. Está exclamando, tem uma frase exclamativa. Além de não ser possível estabelecer se essa frase é verdadeira ou não. Porque isso é muito relativo. Estar ou não estar quente é muito relativo. Outra frase interessante é que nosso amigo professor Armando é alto. Gente, a noção de alto ou baixo é muito relativa. Alto para alguns, baixo para outros. Ou médio. Uma outra frase bem interessante é essa aqui. Matemática é fácil.
Será que todos concordam que matemática de fato é fácil? Uns acham que sim, outros acham que não. Então essa frase aqui não dá para classificar em verdadeira ou falsa. Apesar de ser uma frase que está declarando, dizendo alguma coisa, ela não pode ser classificada como verdadeira ou falsa para todos. Porque para alguns matemática não é fácil, para outros é. Compreenderam? Vamos adiante. Essas aqui não são proposições. Aquelas lá de cima, 1, 2, 3, são proposições. Vamos a outro slide. Enfim, os princípios da lógica são dois, apenas dois. Dois princípios básicos da lógica. Nossa lógica é chamada de bivalente, porque ela só tem dois valores. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Verdade para alguns, falsa para outros. Por exemplo, matemática é fácil. Não dá para saber se matemática é falsa, é verdadeira para todos ou falsa para todos. Ok? Então, isso não é uma proposição. Uma outra interessante coisa sobre proposições é que o princípio do terceiro excluído. Não existe um talvez. Toda proposição, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe uma outra opção. Talvez. Para alguns sim, para outros não. Em matemática, é sim ou não. Tá certo? Vamos lá. Exemplo daquela frase. Neymar é o melhor jogador do mundo. Será que essa proposição é verdadeira? Ou será que ela é falsa para alguns? Tá certo? Então, essa frase, Neymar é o melhor jogador do mundo, não é a rigor uma proposição matemática, porque é verdadeira para alguns e falsa para outros. Ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Vamos adiante. Aqui são o que nós chamamos de conectivos, ou ligações entre sentenças. Vamos ligar as sentenças com o quê? O conectivo I, que nós simbolizamos com essa coisa aqui, esse símbolo, esse chapéuzinho aqui, I, ele se chama conjunção. A palavra ou em matemática é simbolizada por esse outro símbolo, chamado ou, que nós chamamos de disjunção. Disjunção. Temos também se então, que é uma coisa importantíssima, que nós simbolizamos com essa seta aqui, tá certo? Se x é par, então seu quadrado também é par. É uma frase que diz uma condicional. Se Q é um quadrado, então Q é um retângulo. É uma outra condicional. Temos também se somente se e temos a negação. Vamos dar alguns exemplos, tá certo? Primeiro exemplo, com a conjunção. Vamos ver? 2 mais 3 igual a 7 e 3 vezes 5 igual a 15. O que é que vocês acham dessa frase como um todo? O que é que eu estou dizendo aqui? Que 2 mais 3 é 7 e também 3 vezes 5 igual a 15. Essa frase, gente, a gente vai classificar como falsa, porque a primeira é falsa, apesar da segunda ser verdadeira. Mas a primeira sendo falsa, acabou tudo. Não é possível dizer que 2 mais 3 é igual a 7 e também 3 vezes 5 é igual a 15. Mas veja a diferença. Aqui eu já está dizendo que ou 2 mais 3 é igual a 7, ou 3 vezes 5 é igual a 15. Ou. Então a gente está dizendo uma coisa ou outra. Como essa aqui é verdadeira, e o conectivo é ou, essa frase nós vamos classificar como verdadeira. Por causa que a primeira é falsa, mas apesar disso, a segunda é verdadeira. Certo? Uma outra ligação que a gente usa é a seguinte.
O número 3 diz, se x igual a menos 2, veja bem, se x igual a menos 2, então o quadrado de x é quanto? Menos 4. Vocês acham que isso é verdadeiro? Se um número é igual a menos 2, então seu quadrado é menos 4, evidentemente essa frase é falsa. Tá certo? Nós vamos ver mais tarde uma tabela para a gente decidir em todos os casos. Ok, vamos em frente. O número 4 diz, x mais 1 é igual a 3, tá certo? Se somente se, x igual a 2, ou seja, x mais 1 igual a 3, acarreta que x é quanto? 2. Então, essa equação x mais 1 igual a 3, ela dá que esse valor de x é igual a 2. Analogamente, veja bem, nós estamos indo, se x mais 1 é igual a 3, então x igual a 2. Voltando agora, se x for igual a 2, então x mais 1 é quanto? 3. Então nós estamos com se e somente se, tá certo? Com isso, pessoal, nós vamos ter uma frase verdadeira, porque ambas se completam. Consequentemente, nós vamos nos despedir aqui desse primeiro vídeo. Meu nome, como eu disse, é Adelmo Ribeiro de Jesus. Eu e o professor Armando vamos nos encontrar frequentemente estudando lógica na matemática. Muito obrigado e até mais, certo?